Capricórnio. Capricórnio, esse mês, eu estava lendo um livro que fala muito de confiança em si mesmo. E tem umas frases assim bem interessantes nesse livro e eu fui citando algumas em cada leitura que eu fiz, né? E aqui eu vi que poderia ser bem interessante aqui para vocês é o quanto na vida a gente se preocupa em fazer algo. Então a sociedade ela está treinada para ter que fazer alguma coisa. Só que o lado espiritual, você não tem que fazer nada. Ele é algo que acontece na vida da gente. É como se as peças do quebra-cabeça se encaixassem e aí a gente vê o lado espiritual atuando. Como, por exemplo, né, eu faço uma plantação, né, eu tenho uma plantinha aqui e aí eu coloco, eu dou água e tal, e aí depois eu não preciso fazer mais nada. Ela vai crescendo, ela vai dando frutos, flores, frutos, né? Ela vai acontecendo. Então, essa é a beleza do lado espiritual. Por isso que a gente precisa confiar que as coisas, né, como fala na astrologia, existe um destino já traçado, colocado no seu mapa. E as coisas vão acontecer. Da forma como elas têm que acontecer para que a gente aprenda a lidar melhor com esse dia a dia. Outra coisa importante que a gente vê é o quanto a gente está só preocupado com o futuro e não está vivendo o momento presente, tendo que fazer algo, que pensar em algo, que, sabe, não relaxa, não para. E na casa, primeira casa de vocês, o que mostra é o quanto vocês estão assim mais abatidos, mais cansados, mais apáticos mesmo, eu diria, né? Muita preocupação com o lado financeiro. Muitos de vocês ou estão preocupados com os filhos ou não se sentem preparados para a situação que vocês estão vivendo. Muita preocupação com o lado financeiro. Para que a gente não se preocupe tanto com o lado financeiro, é muito importante que a gente tenha outros valores. O valor da vida, do trabalho, não pode ser só o quanto eu ganho. A vida ela tem que ser um todo, né? Quanto eu ganho, quanto eu me divirto, quanto eu compartilho com o outro, quanto eu posso ajudar as outras pessoas. E a casa que aparece na questão financeira, ela mostra novas possibilidades, a luz da estrela iluminando os seus valores e o seu lado financeiro. Então as coisas vão acontecer. O capricorniano está reavaliando muito o trabalho, muitos de vocês vão mudar o trabalho, pode acontecer de alguns serem demitidos sim, mas muitos de vocês mudam o trabalho, ou se aposentam, ou vão empreender, né? A carta fala que vocês podem estar, assim, num momento de renascimento, um momento de olhar a vida de uma outra forma, com outras perspectivas, outras parcerias. Sabe aquele momento, começar de novo? E aí ele diz, momento de escolha, pode indicar novos cursos, novas possibilidades de contrato, um maior equilíbrio na vida, no dia a dia. Muitos de vocês pensando até ou numa casa nova ou num trabalho novo, sabe, às vezes empreender mesmo, mas a preocupação com o lar, com a casa e com a parte financeira, principalmente. E aí ele diz, é interessante porque assim, né, para vocês, esse eixo, o eu e o outro, tá muito, como que eu posso dizer? Por um lado, parado,
por outro lado, de uma forma irresponsável, como se eu não quisesse me comprometer no relacionamento. Eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro não me comprometer com nada, começar de novo, mas a vida está trazendo algumas oportunidades de vocês olharem para esse lado também de fertilidade, de criatividade e de novos romances, que é uma possibilidade, sim, né? Apesar de que muitos não estão interessados nisso. O olhar está muito mais na questão profissional e principalmente financeira. Ele fala, atenção, porque vocês estão gerando até o que a gente chama de aflição psicológica. Quando você fica tão preocupado com aquilo, que você acaba tendo um problema de saúde. Então, atenção para isso. Um momento de crise, mas que vocês vão passar por ela. É aquilo, tem horas nessa vida que eu não preciso fazer nada. Eu só preciso deixar a espiritualidade agir. E viver a vida com um pouco mais de prazer, né? Favorável às viagens, sim. Favorável a novos romances, apesar de vocês estarem fechados, se consumindo. Pensando muito numa nova estrutura emocional, muitos de vocês deixando para o passado algo que se dedicaram por muito tempo, buscando mais prazer na vida, buscando novas possibilidades na vida, reavaliando o dia a dia, o lado profissional, mais quietos, né? Sabe quando eu vou para o trabalho, mas eu não fico conversando muito com as pessoas? Isso também pode indicar o quê? Que mudou o meu círculo de amigos, que mudou a forma como eu convivia com as pessoas. Por isso que essa carta indica para muitos a aposentadoria ou deixar aquele tipo de trabalho para um trabalho completamente diferente. E aí ele fala, maior responsabilidade no dia a dia, mas um momento de inovação e de busca de prazer. No inconsciente, a carta da torre, quando ela vem, ela diz assim, atenção para a saúde. Como ela faz o eixo com o eremita, ela diz assim, cuidado para não ter um acidente ou uma cirurgia ou algo que possa demorar e te tirar desse lado profissional por um tempo. E aí ele fala, o momento de transformar as relações para não sofrer mais, porque está muito, os relacionamentos afetivos estão gerando muita ansiedade e a necessidade de liberdade. Tá? Então eu diria que muitos capricornianos não estão querendo ter um relacionamento, porque é como se o relacionamento fosse, nesse momento, ocupar muito de um tempo que eu estou precisando fazer tanta coisa que eu não tenho tempo para o relacionamento. Então, atenção com isso. Lembra que eu falei que a gente está treinado de fazer, e às vezes a espiritualidade ela precisa chegar no não fazer, no deixar acontecer. Outra vez ele mostra, olha, o dinheiro chegando, ajuda inclusive de outras pessoas no seu lado financeiro. Ele fala muita incerteza, uma luta interna, examinando. O que a gente chama de aflição psicológica é o mês do capricorniano, né? Então, atenção para isso não comprometer a tua saúde. Saia da ilusão, contratos, papéis, inícios novos, contratos novos. Então, muitos de vocês podem estar começando um novo trabalho, talvez até fora do lugar onde vocês estão, porque é um momento favorável também para viajar. Vocês estão se cobrando muito por algo que deveria ter feito, que deveria fazer, porque não fiz, então calma. Outra vez a carta do trabalho. E a preocupação com esse lado maternal, né, com esse lado materno. Então isso gerando uma grande inquietação. Ou pela proximidade com a mãe, ou alguma preocupação com a mãe. E também a preocupação com o trabalho. E aí, a Imperatriz, a médio e longo prazo, ela diz o quê? Novas amizades, novas possibilidades sociais, resolução de conflitos, o astral trazendo generosidade e vocês
apesar de fragilizados emocionalmente, vocês estão conseguindo, assim, se ver a médio e longo prazo, ter algum objetivo, algo que vocês pensam em fazer. Muitos conflitos precisando ser resolvidos. Outra vez ele fala em contratos, papéis. E aqui ele mostra mais reservados, mais calados, né? Vamos até ver a carta da Lua, o que ele me indica aqui nessa torre, porque a gente pode estar falando de saúde, né, de hospitalização, ou mesmo só dessa aflição psicológica. E aí ele mostra, olha, o momento que vocês estão atraindo para vocês tudo o que vocês estão pensando. Então, atenção com esse lado psicológico aí, de medo, né, de receio. Momento de mudança chegando para vocês. É focar, olhar a vida de uma forma assim, eu foco nisso, esse é o meu objetivo, sem ficar deixando a cabeça levar vocês para vários cantos. Um momento de criação importante, de revisão de valores, o que de verdade é importante para mim, o que eu quero. Ele mostra entregar um pouco para o astral, se deixar levar pelo que chega para você da espiritualidade, acreditando na sua capacidade, confiando em si. Um novo caminho com relação aos relacionamentos, às parcerias, um direcionamento da espiritualidade. Então, essa casa é a casa do oculto. Esse direcionamento ele pode vir por uma terapia, por um jogo de tarô, por um mapa astrológico, mas existe um direcionamento chegando que vai alimentar e te ajudar a fazer as escolhas, agradecer esse lado espiritual que está cuidando de vocês, não ficar tanto nos extremos, né? Ser mais flexível, não ficar no 8 ou 80 e se cuidar. Tá? A autoestima precisa sim ser revista e ser melhorada. Então vamos lá, Capricórnio, mudanças no trabalho chegando aí para vocês. Uma mudança interna que precisa ser ligada à confiança, tá bom? Vamos ver qual é a carta aqui. Nesse momento, silencie a sua mente e ouça apenas a voz do seu coração.